Não. Posso começar? Olá, pessoal, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje a gente está fazendo o fórum do impacto da reforma tributária no nosso setor de viagens corporativas. Primeiro, eu queria agradecer, deixa eu me apresentar, eu sou Sandra Veloso, gerente executiva da ALAGEV, Associação Latino-Americana de Gestão de Eventos e Viagens Corporativas, e hoje a comunidade de hotelaria resolveu trabalhar a questão do fórum para falar sobre reforma tributária. O que ela é, para que serve, o que vai impactar no nosso setor. Tá? E para a gente falar sobre esse tema, esclarecer todas as dúvidas de todo mundo que está aqui presente e quem está online também, a gente trouxe duas pessoas, que eu já vou apresentar para vocês, mas antes de qualquer coisa, a gente vai gravar essa apresentação, ela vai ficar disponível depois no YouTube da ALAGEV, tá? E a gente também vai abrir para perguntas para quem está com a gente online e presencialmente também. Teremos também... tem pessoal que mandou apresentação, perguntas antes, né? Então, a Flávia está aqui, vou apresentar quem está aqui com a gente. Hoje a gente tem a doutora Sarina Manata, que ela é especialista em tributário, né? Advogada tributária, e também ela é assessora da FEI Comércio, que gentilmente nos concedeu o horário dela para estar aqui com a gente. Ela vai fazer uma apresentação do que é essa reforma tributária, e nós temos com a gente também a Flávia Buiatti, que ela é CFO da Atlântica Hotels, e também a diretora financeira da ALAGEV, que vai fazer as perguntas das pessoas que mandaram antecipadamente as dúvidas, e também qualquer outra dúvida que vocês possam ter aqui com a gente. Tá bom? Muito obrigada pelo tempo de vocês, e é com vocês. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer o convite, é uma satisfação estar aqui. E agradecer àqueles que, numa segunda-feira, depois de feriado, tiraram um tempinho para a gente falar de um assunto que realmente vai impactar aí a vida de todo mundo, e especialmente o setor de serviço. Então, a ideia é fazer uma apresentação dos principais pontos. A gente está falando de uma ampla reforma do sistema tributário. Então, são diversos pontos, mas aqui eu vou focar nas principais aspectos, especialmente aí para o setor de serviço. Na verdade, essa proposta que a gente está em discussão no Congresso Nacional, que foi aprovado na Câmara e agora está no Senado, ela não é nova. É uma proposta de emenda constitucional 45 de 2019. Então, desde 2019, a gente vem discutindo ela. E só que este ano ela ganhou destaque. A gente tem diversas propostas, na verdade, de alteração do sistema tributário. A PEC 45 é uma delas. A 110 é uma que tramita no Senado, e ela é um pouquinho diferente, mas tem aspectos aí muito similares ao texto em discussão. E a PEC 46, que é a mais recente, de 2022, que essa é bem diferente das outras. Ela, em vez de alterar todo o sistema tributário, na verdade, ela manteria os principais tributos de consumo, ICMS e ISS, buscando apenas uniformizar, então, essas legislações. Mas, na verdade, a partir desse ano, a gente teve a eleição da PEC 45 como prioridade no Congresso Nacional. E por que isso? Porque o novo governo, na verdade, contratou como secretário, convidou, né, tem como secretário especial da reforma tributária o idealizador da PEC 45, que é o Bernardo Api. Então, novamente, agora em 2023, essa reforma voltou à discussão, ela já teve discussões no passado, mas agora, em 2023, então, a gente teve então, o andamento dessa proposta e escolhida como prioritária. Então, como vocês podem ver, na verdade, então, foi no começo desse ano, em fevereiro de 2023, foi criada uma comissão especial e um grupo de trabalho na Câmara dos Deputados, onde o relator foi o deputado Aguinaldo Ribeiro, que já tinha trabalhado o assunto no passado, também já tinha sido relator de uma comissão mista, que foi criada no passado.
Então, a gente teve a aprovação em julho, vocês devem ter acompanhado. Em julho deste ano, a gente teve a aprovação na Câmara dos Deputados, então, da PEC 45. Houve algumas alterações, mas a essência, que é a criação do Imposto de Valor Agregado, o IVA, né, que é adotado na Europa, a essência dele se manteve. E o estágio que ele está agora, ele está no Senado para análise. Então, atualmente, esse texto que a gente vai apresentar está no Senado. Então, por isso que é importante, neste momento, a gente discutir esse assunto para entender melhor os impactos e de que forma pode ser feito algumas gestões aí para a gente verificar melhorias. Então, apresentando aqui o plano de trabalho do relator, no 16 de agosto, ele apresentou o plano de trabalho. A ideia é, assim como foi feito na Câmara dos Deputados, o Senado realizar audiências públicas, convidando setores para explicar os impactos de cada um. O setor de serviço, ele, na verdade, era uma das primeiras audiências públicas, estava prevista para ocorrer no dia 23 de agosto, mas, na verdade, não ocorreu essa audiência pública. Logo na semana seguinte, ela foi suspensa, justamente porque é o setor mais impactado nessa reforma. Então, teve diversas solicitações de participação dessa audiência pública, inclusive da FEComércio, que não representa apenas comércio, representa o setor de comércio de bens, serviços e turismo, justamente com a preocupação do impacto do serviço. Então, ainda não houve essa audiência pública. Então, de acordo com o plano de trabalho, o relator agora, esqueci de falar, mas o relator no Senado é o Eduardo Braga. Essa proposta ela está sendo analisada pela Comissão de Constituição e Justiça, que vai ser a única comissão, então, que vai apreciar e discutir essa matéria no Senado. Então, por isso que é importante a gente ficar atento aí, quais são as discussões que estão acontecendo nessa comissão. No final, como é uma proposta relevante, algumas outras comissões têm debatido o assunto, como a Comissão de Assuntos Econômicos, mas, no final das contas, quem vai decidir sobre alterações é realmente a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ. A ideia, então, inicial do relator é que, em setembro, ocorressem, então, todas as audiências públicas. No final do mês, 27 de setembro, a previsão é que ele conclua o relatório, então, dessa proposta, e no dia 4 de outubro seja votada. A gente tem acompanhado de perto essa questão em Brasília. Eu estive, inclusive, há 2 semanas em Brasília, conversando com senadores, e eles acreditam que seja pouco provável que o relator consiga concluir os trabalhos agora no final deste mês e apresentar, seja votado, então, no começo de outubro. Mas há realmente um grande esforço para que essa proposta ela seja aprovada este ano, então, por isso que o tema é tão relevante. Então, mas passando aqui... aqui é bom ressaltar também que a gente já teve a apresentação de 126 emendas. Então, diversos senadores já apresentaram propostas de alteração desse texto, inclusive algumas dos setores de turismo, e, no final, eu vou apresentar para vocês uma que eu selecionei, que eu acho que atende e minimiza o impacto aí para o setor de turismo. Então, o que diz a reforma, né, tributária PEC 45? Na verdade, ela tem a ideia de simplificação do sistema tributário. Acho que todo mundo concorda, o sistema tributário é complexo, é caótico, e realmente precisa ser melhorado. Acho que a grande divergência que se tem é qual é a melhor proposta de alteração. Acho que a divergência está justamente nesse ponto. Então, a ideia da reforma da PEC 45 realmente é muito positiva. Ela pretende simplificar, unificar tributos, resolver alguns problemas que a gente tem, por exemplo, da não cumulatividade plena. Quem paga hoje, recolhe seus tributos de PIS e COFINS não cumulativos, sabe o quanto é complexo isso. A gente tem muita discussão do que pode ser deduzido ou não como insumos. Então, essa proposta, eu acho que o primeiro ponto positivo dela é possibilitar a não cumulatividade plena, então, ao crédito pleno. Outro ponto importante é que ele visa manter a carga tributária, né?
um dos aspectos que se fala é de manutenção da atual carga tributária. A gente tem uma carga tributária atual de quase 34% do PIB. É uma carga extremamente elevada. E pensar em qualquer alteração que aumente essa carga, eu acho que é inimaginável, inclusive. A gente tem algumas questões também, por exemplo, a tributação do destino. No setor de serviço, um pouco menos impactada, mas no ICMS isso é um grande problema por conta da guerra fiscal. Como cada localidade, cada produto tem uma tributação diferente, a gente tem muita guerra fiscal. Isso acontece também no Imposto sobre Serviço, o ISS, mas numa proporção muito menor. Então, todas as propostas, elas têm como fundamento, então, alterar a tributação, que hoje é no estado de origem, o município de origem, para o município destino. Então, essa é uma das premissas aí dessa reforma. Ela também visa, esses todos os princípios, eles constam da apresentação do governo, né, que eu retirei de lá. A manutenção do simples e uma transição segura. E aqui eu ressaltei alguns pontos justamente para a gente verificar se esses princípios eles estão sendo atendidos nessa reforma. Só que qual é o grande problema? Quando a gente verifica aí com lupa, vai analisar de verdade a redação, a gente tem divergência de alguns pontos, né? Claro, todas as características que se anuncia de simplificação, de melhoria no ambiente de negócio, realmente é muito positiva, mas quando a gente analisa realmente o texto do dispositivo, a gente verifica alguns pontos aí que causam preocupações. E a gente vai falar. Então, em linhas gerais, o que pretende a PEC 45? Então, ele pretende substituir o ICMS e o ISS e criar um IVA subnacional, que seria um Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, que ele deixaria de ter competência de estados e municípios individualmente, seria uma competência conjunta, então. Então, o IBS teria uma competência conjunta dos estados e do município. E também unificar o PIS e COFINS. Hoje, na verdade, são dois tributos distintos da União Federal, mas praticamente um só, já que tem uma legislação idêntica, mesma destinação. Então, não faz sentido a gente ter dois tributos. Então, ele visa unificar. Acho que essa medida é muito positiva e criar uma nova contribuição, que é a contribuição de bens e serviços, a CBS. E outra alteração relevante com relação aos tributos que a gente tem atual com relação ao IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Claro, a gente está falando aqui do setor de serviço, que não é impactado, né, não paga o IPI, mas é interessante a gente ficar atento, porque vai se extinguir o IPI e criar um imposto seletivo. E aí ele se torna muito mais amplo, ele não é uma mera substituição do IPI pelo imposto seletivo. Ele acaba, claro, ele continua visando a combater externalidades negativas, como as questões que atingem a saúde, tabaco e bebida, mas também as questões que têm um impacto ao meio ambiente. E nessa abrangência desse imposto seletivo, ele não inclui apenas o setor da indústria, mas ele possibilita também a imposição desse novo imposto para bens e serviços. Então, eventualmente, serviços podem ser impactados. Se a gente pensar no que hoje não atinge a saúde ou o meio ambiente, realmente é uma situação que abre muitas possibilidades. Então, esse imposto seletivo, eu acho que é importante ficar atento com relação a ele, principalmente da forma que vai ser normatizado esse imposto, porque, lembrando, a gente está falando de alterações na Constituição, então são alterações principiológicas. Os detalhes, efetivamente, vão constar das leis complementares que devem ser aprovadas em seguida à aprovação dessa PEC 45. Então, em síntese, é isso, né? A gente tem 5 tributos sobre consumo e a ideia é terem 3, nessa ideia realmente de simplificação. E o que a gente tem de novo? Hoje a gente tem regras para ICMS, regra para ICS, regras para PIS e COFINS. A ideia é que esses dois novos tributos, o IBS e a CBS, tenham características idênticas, justamente nessa ideia de simplificação. Então, eu não teria diversas regras de vários tributos. Mesmo que a gente tenha 2 tributos, né, o IBS e a CBS, as regras devem ser idênticas. Então, fatos geradores, base de cálculo, hipótese de incidência e os sujeitos passivos, que é aqueles que vão pagar tributos, deverão ser os mesmos desses 2 tributos.
Com relação à imunidade, ficou preservada a imunidade com relação a esses tributos. Por exemplo, as hipóteses que tiverem regimes específicos, diferenciados e favorecidos de tributação valerão para os dois casos. As regras de não cumulatividade também serão idênticas. A incidência por fora também é um aspecto muito relevante, porque, na atualidade, o tributo incide, ele é incluído na base de cálculo, então você acaba pagando tributo sobre tributo. Então, esse é um aspecto interessante dessa reforma, que ela prevê o cálculo por fora, então o tributo não incidirá mais na base de cálculo. A questão da tributação do destino, que eu falei para os senhores. Então, nos dois tributos, a gente vai ter a tributação no destino e não mais na origem, porque hoje a regra, só lembrando, eu pago tributo de acordo da localização do meu estabelecimento. Então, se eu estou aqui em São Paulo, eu sigo todas as regras de São Paulo. Se eu estiver em Barueri, meu estabelecimento estiver em Barueri, em regra, claro, a gente tem algumas exceções em relação a ISS, mas, em regra, é sempre a localidade onde está meu estabelecimento. Então, a ideia é que se mude, né? A gente vive num mundo globalizado e, aqui no Brasil, diversas operações, e a pandemia reforçou isso, inclusive a contratação de serviço. Eu posso estar aqui, mas contratando serviços de qualquer lugar do Brasil, até do mundo. Então, a ideia é que realmente tribute no destino. Então, onde está o seu cliente? Hoje a gente tem algumas limitações com relação a isso, porque realmente há uma diversidade aí de regras, mas a ideia é unificação, o que possibilitaria, então, essa tributação do destino. E a alíquota única para todos os bens e serviços, então, esse é um ponto aí de maior divergência. Claro, a gente pensar uma alíquota única para todos os bens e serviços, realmente a gente pode pensar, nossa, isso simplifica, porque se a gente pensar na realidade, a gente tem tantas conjunções de fatores que eu diria que tem mais de centenas de alíquotas possíveis. Então, realmente, restringir esse número de alíquotas é um aspecto muito positivo. Mas o ponto é, será que todos os setores são iguais para ter a mesma alíquota? Quer dizer, é justo a indústria pagar o mesmo percentual que comércio e serviço? Será que eles não têm particularidades que deveriam ser considerados? É bom a gente lembrar que até o Simples Nacional, que é um sistema simplificado, ele considera essas especificidades, né? Você tem anexo específico para a indústria, para comércio e serviço. E serviço, inclusive, tem mais de um anexo, o que demonstra a especificidade aí do setor de serviço. Mas a ideia dessa proposta, então, é ter uma alíquota única para todos os setores, só que cada estado e município poderá definir suas alíquotas limitadas a alguns percentuais aí que serão definidos pelo Senado. Então, mas a regra geral é a alíquota única para todos os setores do serviço. Setor de serviço, não, todos os setores. Então, falando um pouquinho da não cumulatividade, que é um aspecto importante da PEC 45. Então, na regra atual, como eu disse, a gente já tem esse tributo, né, não cumulativo, ele não é nenhuma novidade. O ICMS é um tributo não cumulativo, a gente tem PIS, COFINS não cumulativo e o próprio IPI é um tributo não cumulativo. Mas o que acontece de problema na não cumulatividade atual? É porque a gente tem um emaranhado de normas e exceções e divergências acerca do que pode ser creditado ou não. Então, isso realmente é um aspecto muito negativo que a gente tem no atual sistema. Inclusive, os temas que a gente tem maior contencioso, seja na esfera administrativa ou judicial, é justamente com relação aos tributos não cumulativos, por conta aí dessa infinidade de definições de regras. Então, a ideia é que a gente tenha um creditamento amplo, ele compensando, de fato, com as cadeias anteriores, e a possibilidade, inclusive, mas ele abre uma possibilidade aí um pouco preocupante, porque era a ideia inicial do projeto, que esse crédito ele ficasse vinculado ao tributo efetivamente pago. Então, você imagina a situação, para eu tomar crédito, o meu fornecedor teria que pagar o tributo dele. Então, esse foi um aspecto muito criticado, então houve melhorias com relação a essa forma, porque a regra geral seria o seguinte, para eu tomar crédito, eu tinha que verificar se o meu fornecedor pagou efetivamente o tributo dele. Quer dizer, o que seria um grande absurdo, independente das ferramentas
tecnológica que tivesse para a confirmação desse tributo, que se foi ele efetivamente pago, você imagina você penalizar um contribuinte que não tem relação se o fornecedor dele pagou ou não pagou o tributo. Isso é um problema dele com o fisco, e não poderia penalizar. Então, se mudou esse aspecto, então a regra vai ser permitir o crédito do tributo cobrado e não efetivamente pago, mas ainda há aquela exceçãozinha ali no texto que permite que uma lei complementar, então, estabeleça aí e restringe esse crédito ao tributo efetivamente pago, o que é um grande problema. Então, ainda fica essa tensão nesse aspecto, porque realmente não seria razoável você, independente de ferramentas tecnológicas, que o governo apresente essa guia pronta, né, que verifique efetivamente o tributo pago, o contribuinte ser penalizado porque seu fornecedor não pagou. E também outro aspecto, quer dizer, quando ele pagar, vai ser gerado crédito posterior para ele, então não faz sentido. Se uma empresa deve ao fisco, não cabe penalizar terceiros que não têm relação. A partir do momento que eu adquiri um bem ou um serviço, eu deveria ter direito a crédito, como acontece na atualidade com relação a ICMS, PIS, COFINS. Eu não fico pendente de confirmar se ele pagou o tributo ou não. Então, com relação à não cumulatividade, é um aspecto relevante, importante e positivo você permitir o crédito amplo, mas aqui eu já chamo a primeira atenção aí, que cabe aos senhores ficar atentos, essa possibilidade de lei complementar restringir ao crédito financeiro ao tributo efetivamente pago. Avançando, a gente vai falar um pouquinho do IBS, né? Então, o IBS, como eu falei para os senhores, é a União, então, deixa de existir o ICMS e o ISS, que é o Imposto de Serviço, e seria um tributo único, mas com base ampla, né? Quer dizer, você tem o ICMS hoje é um imposto que incide sobre a circulação de mercadorias, e no caso do setor de serviço, que é representado pelos senhores, pagam apenas ISS. E qual que é o grande problema de você unificar? Você imagina que hoje você tem o ICMS, que ele é não cumulativo, ele é de competência dos estados, e o ISS é cumulativo, ou seja, você não toma crédito com relação ao ISS. Mas o fato de ele ser cumulativo, ele possibilita você ter uma alíquota menor do que o não cumulativo. Então, esse é um aspecto preocupante, que justamente quanto será essa alíquota. Acho que a grande pergunta que se faz é quanto será essa alíquota que a gente tanto fala, né? Claro, a gente está numa discussão de uma alteração na Constituição, como eu falei, não vai ter definido nessa proposta, e nem deve ter definido quanto vai ser a alíquota, mas, com certeza, é o principal aspecto aí que causa preocupação e a gente vai ver com relação aos impactos. Então, a ideia, então, que se cria um novo tributo novo, que é o IBS, a união de ICMS e ISS, ele seria o extinto, e essa competência seria compartilhada. E aí tem um grande divergência em relação aos municípios, especialmente os municípios grandes. Eles são contrários a essa reforma. Por quê? Porque eles entendem que eles vão perder, né? Eles vão perder a arrecadação. Como a gente sabe, o setor de serviço é o setor que mais cresce, é o principal setor da economia brasileira e do mundo, o setor de indústria está em declínio e o setor de serviços está crescendo, então, possibilitar essa base ampla, os municípios perderiam, então, a parte dessa arrecadação, que seria compartilhada com os estados. E uma preocupação deles também, acho que é importante a gente ter ideia do que atinge os estados e os municípios, até para unir forças aí do que nos favorece. É justamente perder a autonomia, porque hoje o município ele tem competência para cobrar o seu próprio imposto, que é o ISS. A partir do momento que eu tiver um tributo de competência conjunta com os estados, eles entendem que eles perderiam autonomia, né? Estados, a gente tem 27 estados e municípios mais de 5.000. Mesmo se criando um conselho confederativo, que é a ideia, os municípios nunca vão ter a representatividade para poder decidir, de fato, a questão dos seus tributos. E, por esse motivo, vários municípios, principalmente os maiores, o município de São Paulo é um exemplo, contra essa reforma tributária com relação a este aspecto.
E com relação ao IVA federal, então, que é a contribuição, então você deixaria de existir o PIS e COFINS e passaria a ter essa nova contribuição. Acho que esse é um aspecto aí super positivo. Claro, a gente não precisaria da alteração da Constituição para fazer isso, mas o que acontece com relação ao PIS e COFINS hoje? Hoje você tem 2 regimes. Há a possibilidade, as empresas que estão hoje no lucro presumido, elas pagam PIS e COFINS cumulativos, com uma alíquota menor, e quem está no lucro real paga PIS e COFINS não cumulativo, com uma alíquota maior, gerando crédito. Então, você deixaria de ter essa possibilidade desse tributo cumulativo e tudo seria cumulativo. A competência continua a mesma, é da União Federal, e se mantém a competência dessa nova contribuição da CBS também para a União. Falando aqui do imposto seletivo, eu já falei para os senhores, lembrando que hoje o IPI é restrito à indústria e possibilita, do jeito que está a redação, aí que atinja, inclusive, o setor de serviços, justamente quando se verificar alguma prestação de serviços que seja prejudicial à saúde e ao meio ambiente, ele também é não cumulativo e se mantém também a competência da União. É a União que vai ter competência para instituir esse novo tributo. E falando de alíquota, né, que é o tema, acho que todo mundo fica preocupado, quanto vai ser esse novo tributo. Então, aqui é bom a gente ter um panorama de quanto que a gente paga hoje, né, com relação aos tributos sobre o consumo. A gente tem outros tributos, mas a gente está falando só sobre tributos sobre o consumo. Então, de PIS e COFINS, como eu disse, para as empresas que estão no lucro presumido, e a grande maioria aí das empresas do setor de serviços, especialmente, quando não estão no Simples Nacional, estão no lucro presumido. E elas pagam quanto? R$ 3,65. É um tributo cumulativo, ele não gera crédito, mas é uma alíquota muito menor. Ao passo de quem está no lucro real, ele está no regime da não cumulatividade com relação ao PIS e COFINS e tem a alíquota muito maior, né, de R$ 9,25, mas, claro, ele transfere o crédito. E com relação ao ICMS, a gente tem uma alíquota variável aí de 18% a 21%. Claro que não interfere os senhores, mas é importante a gente ficar atento porque o novo IVA ele vai considerar todos esses tributos, né? Seja o ISS e também o ISS. Então, a partir do momento que hoje eu tenho uma alíquota elevada de ICMS, então é interessante a gente saber porque isso vai nos atingir também o setor de serviço. Então, o ISS, a alíquota é variável entre 2% e 5%. Aqui na capital, a grande maioria dos setores de serviços tem a alíquota máxima aí de 5%. E o IPI é uma alíquota muito variável de 0% a 30%. Então, quanto seria essa nova alíquota quando a gente fala em IVA? No início da proposta, se imaginava que a gente teria uma alíquota de 25%, que é uma alíquota já elevada, né? A gente já fazia projeções e verificava grande aumento da carga tributária, considerando a alíquota de 25%. Mas o texto aprovado na Câmara dos Deputados, ele previu algumas exceções. E toda vez que eu crio exceções, eu acabo aumentando a alíquota padrão, né? Porque a ideia, lembrando aqui, a ideia dessa reforma é se manter a mesma arrecadação, para que estados, municípios, ninguém perda. Então, a partir do momento que eu tenho isso desenhado, se eu tenho gente que vai pagar menos, naturalmente, aqueles que estão na regra geral vão pagar mais. Então, a alíquota inicial que se previa que seria de 25%, então, hoje, essa previsão é que seja de 27%. Então, a partir do momento que, no texto agora do Senado, se inclua mais exceções, e é uma grande preocupação do Senado, inclusive isso, você tem a possibilidade de aumentar essa alíquota. Mas, hoje, cálculos do próprio governo diz, com essas exceções que a gente teve na Câmara, apontam a alíquota de 27%. Essa alíquota é certa? Não se sabe. O IPEA calculou e ele aponta uma alíquota de 28%. O secretário Felipe, o ex-secretário aqui da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, Felipe Salto, ele fez uma projeção e ele calcula que fique em mais de 30%. Então, a gente não tem como precisar mais uma alíquota, que a gente pode considerar que são cálculos do próprio governo, é de 27%. Então, quem tem alíquota reduzida, a gente vai verificar que algumas situações, alguns setores foram incluídas em alíquotas reduzidas de 60%.
Nesses casos, ele teria uma alíquota de 10,8%. Com relação ao imposto seletivo, a gente não tem ideia, porque justamente é um imposto extrafiscal. Então, como ele visa combater essas externalidades negativas, ele varia muito aí conforme o tempo e conforme o momento que se está verificando. Então, a gente não tem como projetar qualquer alíquota com relação ao imposto seletivo. E aqui, então, eu trouxe um panorama geral de como ficaria. Então, a regra geral, recapitulando, desses 2 tributos novos, seria a alíquota única para todo mundo. Todos os bens e serviços teriam uma alíquota única. Hoje, a gente está falando numa alíquota de 27%. Então, há alguns setores que teriam uma alíquota reduzida em 60%. Então, não pagariam o 27%, pagariam 10,8%, que são serviços de educação, de saúde, produtos agropecuários, insumos agropecuários, alimentos destinados ao consumo humano e higiene, atividades artísticas, culturais, jornalísticas e audiovisuais. Então, todos esses teriam uma alíquota reduzida de 60%. Alíquota reduzida em 100%, a gente tem alguns setores que também têm essa previsão. São os dispositivos médicos e acessibilidade de pessoas com deficiência, medicamentos e produtos de cuidado de saúde e a saúde menstrual, produtos hortícolas, frutas e ovos, operações realizadas pelo produtor integrado e produtos destinados à alimentação humana, que são produtos da cesta básica. Essa questão da cesta básica foi um dos itens incluído no texto final. Acho que é um aspecto positivo, já que, na atualidade, a gente tem realmente isenções e benefícios com relação ao produto da cesta básica, porque a gente sabe que, no final do dia, quem paga a tributação sobre o consumo é o consumidor final, e, a partir do momento que você tem uma oneração excessiva sobre alimentos, esses produtos ficam mais caros. A gente também tem uma possibilidade de isenção, que é o serviço de transporte coletivo de passageiros rodoviários, ferroviários e hidroviários de caráter urbano, semi-urbano, metropolitano, intermunicipal e interestadual. Então, esse é o aspecto geral de quanto seria as alíquotas, quais são os setores que pagariam a alíquota normal e quais setores que teriam regras diferenciadas. A gente tem também, acho que veio depois. Então, com relação à CBS, a gente também tem um aspecto relevante, uma exceção. Então, foi garantida a alíquota reduzida para os serviços de educação de ensino superior do ProUni, e dos setores de vocês, os serviços beneficiados pelo PERSE. Então, acho que esse aspecto foi super importante, porque a gente está falando de um novo sistema que, não, em regra, não permitirá benefícios, e a gente tem um benefício concedido recentemente para o setor, acho que foi um dos setores mais atingidos por essa pandemia, que foi justamente o setor de eventos, o setor de turismo, que tem benefícios relevantes. Então, ficou garantida a manutenção aí desses benefícios até fevereiro de 2027. Esse é um aspecto aí, positivo que deve ser ressaltado. Agora, falando dos regimes específicos, como a gente viu, a gente tem alguns setores que têm alíquotas reduzidas, alíquotas zeros, mas alguns setores também foram contemplados com regime específico. E regime específico aqui não é necessariamente pagar menos tributos, é bom que fique claro. Então, o que a gente tem nos regimes específicos? Combustíveis e lubrificantes, serviços financeiros, operações com bens imóveis, planos de saúde e assistência à saúde, concursos e prognósticos, operações contratadas pela administração pública, serviços cooperativos, que seriam um regime específico optativo, e aqui o último, que foi incluído no final do texto aprovado, que é o setor justamente dos senhores, que é serviço de hotelaria, parque de diversão, parque temáticos, bares, restaurantes e aviação regional. E aqui, fazendo uma ressalva, que ele permite, o texto da PEC 45, ele permite alterações de alíquota nas regras de creditamento. Então, aqui ele sinaliza que vai ser uma medida mais favorável. Porque muito se discutiu serviços financeiros, então vai pagar menos imposto, porque ele está no regime específico. O que se diz, claro, a gente só vai saber isso quando forem editadas as leis complementares, mas a ideia é que ele pague a mesma tributação, mas ele tem uma natureza aí, muito diferenciada e precisaria de um regime específico.
Mas o setor de vocês... Então, é interessante a gente notar que eu estive em Brasília na semana que estava sendo votado na Câmara dos Deputados, e o que se dizia, a FEComércio estava brigando por um tratamento diferenciado para todo o setor de serviço, não um setor específico, justamente porque ele é um setor diferenciado, a gente vai ver um pouco mais à frente. E se falava dos corredores. Não, fiquem tranquilos que o setor de turismo já foi contemplado nessa reforma. Então, muito se anunciou que o setor de turismo, como uma forma geral, ele foi contemplado nas exceções. Mas não é isso que novamente, a gente viu no texto. O texto, na verdade, ele prevê atividades específicas inseridas no setor de serviço, mas não o setor de serviço como um todo, o que gera, inclusive, um grande descompasso, né? Porque você é um sistema que tem toda uma cadeia, são atividades interligadas e que teriam tratamentos aí diferentes. Por exemplo, a agência de turismo não está contemplada. Mas a gente vai ver mais à frente, então, esses são os regimes específicos. Então, é bom a gente ter em mente, então, a gente tem uma regra geral. Então, tudo que não tiver na alíquota reduzida, ou na alíquota 100%, ou nas isenções, ou nesses regimes específicos, estarão, sim, na regra geral. Estar previsto nessas exceções já é um aspecto muito positivo de que há possibilidade de ter aí ajustes na lei complementar para que não seja tão afetado aí por essa reforma. Então, um ponto aqui que eu trago, eu não sou profunda conhecedora do setor, mas muitos falam que há um grande problema de se definir o que seria aviação regional, né? O texto disse expressamente que, então, vai ter regime específico aviação regional. Então, eu verifiquei que há um grande problema em relação à definição, a vários critérios possíveis para se definir o que é aviação regional, na verdade, prevista em lei. Só existe a questão do aeroporto, né, que o que é considerado em lei um aeroporto regional, que é aquele que é um aeroporto de pequeno e médio porte, que tem até 600 mil passageiros por ano. Então, essa é a única definição em lei que a gente tem na atualidade. Todo o resto, considerar a aviação regional, a companhia aérea em relação ao faturamento e capacidade, a características da aeronave ou ao fluxo de passageiro, tudo isso são aspectos que não estão previstos em lei. Então, é importante ficar atento na definição que virá, né? E vai ser importante ter essa definição prevista em lei do que seria aviação regional. Isso deve vir na lei complementar. Então, há empresas que são desses setores, é importante ficar atento de como será definido o que é a aviação regional. E falando um pouquinho do simples, mudando um pouquinho aqui, deixando de falar de setores do simples, né, que a gente ouve todo instante falar assim, não, as empresas do simples não serão afetadas por essa reforma. E eu diria, depende, né, não é bem assim. O texto é expresso, ele mantém o tratamento diferenciado e favorecido para as micro e pequenas empresas, garantidos hoje na Constituição. Então, ele mantém esse dispositivo que garante esse tratamento diferenciado, que é o Simples Nacional, que é um mecanismo super importante de formalização dessas empresas. Por exemplo, o MEI, que é uma porta de entrada para a formalização, é um instrumento extremamente relevante, que foi muito utilizado, quer dizer, hoje uma pessoa, quando perde emprego, ela começa a se formalizar com o MEI e depois para ser microempresa e empresa de pequeno porte. Então, o que a gente verifica? Para as empresas que prestam serviços para consumidores finais, eu diria realmente, fiquem tranquila que este texto não atinge os senhores, não haverá qualquer impacto. Mas aqueles que estão no meio da cadeia, que eu acredito que é a maioria aí dos associados, aí sim há uma grande preocupação. Por que acontece isso? Qual que é a regra que funciona hoje com relação ao Simples Nacional? Então, independente se eu sou Simples Nacional, eu pago um tributo cumulativo, ou seja, não tomo crédito e não transfiro crédito. Quando eu vendo para uma empresa grande, uma empresa do lucro real, eu não tenho qualquer prejuízo. Por quê? Com relação ao PIS e COFINS, eu transfiro integralmente o meu crédito. Então, por mais que dentro do Simples Nacional eu pague o PIS e COFINS, eu pago num percentual muito menor que o 9,25%, que é do regime não cumulativo. Mas não há qualquer problema de competitividade, porque, a partir do momento que eu prestar serviço, uma microempresa, prestar serviço para uma empresa grande,
ela não vai ter qualquer tipo de problema, porque ela é garantido hoje, na legislação, que eu transfira o crédito normal de 9,25. E o que acontece na proposta que está desenhada? Então, eu tenho duas opções na empresa optante do Simples. Eu posso, de fato, me manter integralmente dentro do Simples Nacional, só que daí eu tenho um problema. Eu não transfiro a integralidade desse crédito. Em vez de, por exemplo, hoje, transferir tudo de PIS/COFINS, que é como funciona hoje, eu vou transferir aquele percentual que está dentro do Simples Nacional. Eu diria para os senhores que houve até uma evolução com relação a esse texto, que era um ponto que a gente brigava bastante, por conta dos impactos no Simples Nacional. A redação original, para os senhores terem ideia, não permitia qualquer transferência de crédito. Então, a evolução que a gente teve no texto aprovado pela Câmara é permitir o crédito... Ai, desculpa, só um instantinho. Então, desculpe. Então, o que a gente teve de evolução é permitir, pelo menos, a transferência de crédito no percentual que eu pago no Simples Nacional. Mas esse percentual pode ser muito pequeno. A gente está falando de uma alíquota de 27%. Haverá, de fato, inevitavelmente, uma corrida pelos créditos, numa alíquota tão elevada. Então, imagina, numa situação... Eu, às vezes, no Simples Nacional, eu pago, nos meus tributos, PIS e COFINS, hoje... ISS cerca de 5%. Uma empresa não vai querer comprar de mim se eu transfiro cerca de 5%, se ela vai pagar 27%. Então, a gente verifica aqui um problema de competitividade. Então, a empresa que se estiver no meio da cadeia e se mantiver integralmente no Simples Nacional, ela pode perder competitividade. Ela tem uma segunda opção, que é excluir os novos tributos, o IBS e a CBS, do Simples Nacional. Eu diria dois problemas. Primeiro, ela vai praticamente esvaziar o Simples, porque vai sobrar o quê? Imposto de renda, contribuição social e, eventualmente, para aquelas que tiverem contemplada, a contribuição previdenciária patronal. Todo o resto estaria fora, eu pagaria como uma empresa normal. E o que acontece com isso? Eu tenho um grande aumento da carga tributária. Então, você tem duas opções. Ou você perde competitividade, ou você tem um grande aumento da carga tributária, porque você vai pagar os seus tributos como uma empresa normal. E eu diria mais, ela vai ter um custo maior com relação às obrigações acessórias. As optantes do Simples, diferentemente das outras, ela vai ter que cumprir as obrigações acessórias hoje, que ela já tem com relação ao Simples Nacional, e vai ter que cumprir as obrigações acessórias dos novos tributos que serão criados, mesmo que sejam obrigações acessórias muito mais simplificadas, dificilmente elas não existirão. E obrigação acessória, como os senhores sabem, resulta em custo para a empresa. Então, esse é um aspecto aí, acho que muito importante, que precisa ser melhorado. A FEComércio, inclusive, tem uma proposta de emenda para que garanta crédito presumido, que é o que acontece hoje, na atualidade, com relação ao PIS/COFINS, justamente para não ter esse efeito desastroso aí para as empresas do Simples Nacional que estão no meio da cadeia. Vamos seguindo agora falando do período de transição. Acho que é um aspecto aí também que causa muitas dúvidas, né? A gente está falando de alteração de uma reforma em 2023, mas quando isso vai começar a valer para mim? Quando que eu vou começar a pagar os novos tributos? Então, pela regra que a gente tem atual, o período de transição seria de 7 anos. Né? A gente fala em 10 anos porque ainda tem o prazo de entrada em vigor então, dessas propostas. Então, de que forma se daria isso? Então, a ideia é aprovar a PEC 45 agora em 2023. Então, a gente teria 2 anos aí, 2024 e 2025, para aprovação das leis complementares, serão necessárias para, de fato, instituir esses novos tributos, para, em 2026, começarem a haver uma implantação gradual desses novos tributos. Então, em 2026, eu começaria a cobrar a CBS numa alíquota de 0,9% e o IBS no percentual de 0,1%, que é justamente para calibrar de quanto precisaria ser essa alíquota. É a partir deste momento que, de fato, a gente vai conseguir visualizar quanto será essa alíquota. Então, seria aos poucos, então, a partir do momento que eu pago essas alíquotas, eu desconto nos tributos atuais. Então, vocês imaginam. Então, durante esses 7 anos, eu vou continuar com 5 tributos que eu tenho hoje sobre o consumo e mais esses 3 novos aí que virão.
Então, aos poucos, a gente vai aumentando essas alíquotas dos novos tributos e reduzindo os atuais. 2027 está previsto já a exclusão do PIS e COFINS, seria uma transição curta com relação a PIS e COFINS, praticamente um ano. E a partir de 2027, então, também seria reduzida a alíquota do IPI a 0%. E a partir de 2029, aí, que é os setores justamente de vocês, prestação de serviço, aqui com relação ao ISS, começaria uma redução escalonada, então, em relação ao ICMS e o ISS, e aumento gradativo do IBS e da CBS. E, enfim, a gente teria excluído em 2033 os 5 tributos e começar, de fato, a vigorar, então, amplamente essa reforma tributária. E aí há uma grande crítica com relação a esse período de transição, por ele ser extremamente longo. Você imagina os senhores, durante 7 anos, eu tenho que conviver com o sistema atual, complexo e caótico, e com um novo sistema que é desconhecido. Então, há uma grande preocupação de aumento, inclusive, de custo, né? Custo de conformidade, custo de obrigações acessórias, porque, independente de a gente falar que o tributo é pago pelo consumidor final, uma coisa é certa: quem paga quando há algum problema, algum erro, as multas, elas são devidas para os contribuintes, para as empresas. E a gente sabe que a gente tem multas elevadíssimas, até superiores ao próprio tributo. Então, durante esse tempo, as empresas ficariam convivendo aí com um aumento de complexidade, não de simplificação, aí, como a gente anuncia aí com relação à reforma tributária. E vamos falar um pouquinho, então, aí do impacto efetivo, né? Primeiro, com relação ao serviço de uma forma geral. E por que causa preocupação justamente com relação ao setor de serviço? E, assim, até uma certa indignação. O setor de serviço é o principal setor da economia, é o setor que mais emprega, né? Dados recentes aqui do novo CAGED apontam que, de janeiro a junho, o setor de serviço foi responsável por 59% dos empregos formais. Então, a gente está falando de penalizar o setor mais importante da economia e o setor que mais emprega neste país. E por que a gente diz que o setor de serviço precisaria de um olhar diferente para os demais setores? Porque a gente está falando de tributos não cumulativos, de que, mesmo com uma alíquota de 27%, não vai ser a alíquota final que eu vou pagar. Por quê? Eu vou me creditar. Mas isso é muito mais fácil no setor de indústria, ou até mesmo no comércio, né? Eu compro uma camisa, eu desconto o tributo que foi pago naquela camisa e pago o meu imposto só sobre o valor agregado, que é essa diferença. Então, realmente, a gente percebe, nesse tipo de cadeia muito mais longa, que esse sistema da não cumulatividade realmente é muito mais justo, o que não acontece no setor de serviço, justamente por ele ser o setor que mais emprega no país. Qual que é a maior despesa do setor de serviço? É folha de salário. E folha de salário não gera crédito. Então, por isso que ela vai ser muito impactada. Se vocês pensarem, qual que vai ser o crédito do setor de serviço? Não sei, um material de escritório, eventualmente, um material de limpeza, mas a grande despesa dele, ele não vai tomar crédito. Então, o que a gente diz? Que ele praticamente irá absorver a nova alíquota. Então, você imagina os senhores que hoje uma empresa do serviço, do lucro presumido, ela paga de PIS, COFINS e ISS 8,65%. Ela vai saltar de 8,65% a praticamente 27%. Claro, ela vai ter alguns créditos, possivelmente, mas muito pouco aí e absorveria quase que toda. E aqui tem uma projeção da Confederação Nacional do Comércio, era uma projeção feita antes das exceções, mas só para os senhores terem ideia. A majoração média do setor de serviço era de 73%. Então, a gente não está falando de pouca coisa. É muito impacto. Tem setores, inclusive, chegava a quase 200%. Né? Claro, a gente teve algumas exceções, vai ter algumas alterações, e aqui considerava, inclusive, a alíquota de 25%, que é o que a gente tinha. Mas isso nos faz perceber o quanto
quão impactante vai ser essa reforma aí para o setor de serviço. E é importante a gente ter ideia que essas projeções não foram feitas com dados aleatórios, foram feitos com dados do IBGE, os últimos dados que a gente tem, que é 2020, considerando o que poderia ser insumo, então a gente não está colocando uma alíquota cheia, ele está considerando os possíveis insumos de que cada atividade teria. Aqui um pouquinho maior para os senhores verem, o setor mais impactado seria atividades recreativas e culturais, e alojamento estava em quarto lugar, como setor mais impactado, 153%. Mas, claro, agora não mais, porque ele tem previsto aí regime específico, que a gente não sabe como vai ser ainda, quanto de impacto terá, mas seria amenizado, então, esse impacto aí de mais de 100% a partir do momento aí que eu teria regras específicas para os serviços de alojamento. E aqui acho que a associação ela tem uma representação muito pulverizada, então seria difícil trazer exemplos aí de todos os setores. Mas eu trouxe da agência de turismo justamente porque eu entendo que vai ser o setor aí de representação mais impactado. E como ele tem um anexo, por exemplo, do Simples, o menor, então, se você tiver um anexo maior, você pode pensar que o seu impacto vai ser muito maior. Então, o que a gente tem de primeiro ponto com relação à agência de turismo? Então, a gente tem previsão, então, no texto atual, que a hotelaria e a aviação regional teria regime específico, o que complica para a agência de turismo, porque ela está no meio, na mesma cadeia. Então, a partir de como que vai se dar, a gente não sabe como vai ser isso. Quer dizer, eu trabalho com atividades que vão ter regimes específicos e eu não vou ter regime específico. Que impacto terá isso para mim, né? Para a minha empresa que não está contemplada no regime específico? Essas são questões que a gente não sabe ainda, mas que geram uma grande preocupação. Então, por isso que é importante que todo o setor de turismo tivesse na mesma regra. A partir do momento que são atividades interligadas, que se conectam, é importante que todas elas tenham a mesma regra de tributação. E não é o que a gente tem hoje na atualidade. Então, esse é um ponto aí que causa grande preocupação. A gente, inclusive, tem uma emenda, eu vou falar isso no final, que pretende resolver essa questão, porque realmente pode causar grandes problemas. E outro aspecto que eu acho que é interessante, aqui na Prefeitura de São Paulo, a gente tem uma norma específica para a agência de turismo, que pode parecer óbvia para os senhores, mas quem acompanhou, isso é uma norma aí de 2017, sabe o quanto era complicado, né? Porque, em tese, você paga os seus tributos, os ISS, sobre o valor total do serviço, sem qualquer dedução. Então, a agência do turismo, apesar de ela vender junto, né? Quem está comprando, na verdade, enxerga como um todo. Eu estou pagando pela hospedagem, pela passagem aérea e tem uma comissão lá da agência de turismo. Então, para o cliente, é um serviço como um todo, né? E é importante que, na regra atual, ele realmente considera que eles são isolados, esse serviço. Quer dizer, a agência de turismo ela não presta serviço de hotelaria e nem serviço de aviação. Então, quando ela emite hoje a nota fiscal, apesar de ela indicar o todo, ela só paga imposto sobre a comissão dela. E isso é extremamente relevante para a gente ficar atento quando vier a normatização com relação à agência de turismo, porque é importante que se mantenha aí essa diferenciação, porque corre-se o risco, aí, numa base ampla do que se pretende com a reforma tributária, que seja incluído aí todos os serviços que ela vende, quando, na verdade, o dela é realmente só a comissão cobrada e não o serviço de hotelaria e aviação. Então, é um aspecto aí para ficar atento quando vier a normatização pela lei complementar. E aqui eu trouxe alguns exemplos para os senhores. Não sei a maioria das agências de turismo se estão no Simples Nacional ou não, mas lembrando que empresas com faturamento até 4,8 milhões por ano, elas podem estar no Simples Nacional, que é o regime unificado, simplificado, onde se reúne todos os tributos aí numa única tributação. Então, eu trouxe alguns exemplos para a gente verificar aí esse impacto. Eu tomei como exemplo uma empresa que fatura R$100 mil por mês. Ele está na faixa 5, então ele tem uma alíquota hoje de 16% no Simples Nacional. Então, faturando R$100 mil, ele paga cerca de R$13 mil no Simples Nacional. Então, todos os tributos dele, ele paga R$13 mil. E como ficaria na reforma tributária?
Então, é justamente aquela questão, a empresa ela não quer perder competitividade, ela vai precisar excluir, sim, o IBS e a CBS. Então, o que ela mantém? Na mesma situação, a empresa faturando R$100 mil. Então, ela vai continuar pagando o Simples Nacional. Aqui, no meu caso, ela vai pagar cerca de 6%, porque corresponde ao imposto de renda, a contribuição social e a contribuição previdenciária. Então, ela pagaria R$6 mil, só que ela teria que pagar, além disso, o IBS e a CBS. Aqui eu fiz um cálculo muito simples, aplicando a 27% sobre R$100 mil, mas claro que vai ter algum tipo de crédito, né? Sempre tem, mas não algo tão significativo. Então, imagina, hoje eu pago R$13 mil, uma empresa do Simples, e eu vou pagar aqui 6 mil mais 27 mil. É um aumento realmente super significativo. E o que se diz para tentar tranquilizar o setor de serviço, o governo? Não, fiquem tranquilo, porque como você vai gerar crédito, você transfere isso no preço. Mas a gente sabe que, na prática, nem sempre funciona assim, porque a gente tem concorrentes, né? No mundo real, a gente tem concorrentes. Então, imagina, eu vou cobrar e vou falar assim, não, então, eu cobrava 100 de você, agora eu tenho que cobrar 127 mil, tudo bem? Mas daí o meu vizinho, meu concorrente, fala, não, eu cobro 126 de você. E a economia, assim, a economia é dinâmica. Então, dizer que eu vou conseguir repassar tranquilamente os novos tributos é complicado, porque nem sempre a gente vai conseguir. Então, há uma preocupação de não se conseguir repassar esse valor e você ter que absorver, reduzir lucro e, consequentemente, até haver demissões. Então, a gente tem alertado sobre esses aspectos, porque realmente são relevantes. Então, isso com relação ao Simples Nacional. Então, quem não está no Simples Nacional, a grande maioria está no lucro presumido. Vamos ver como vai ficar a situação aqui do lucro presumido. No mesmo exemplo aqui, a empresa fatura R$100 mil, hoje ela paga PIS/COFINS 3,65% e 5% de ISS. Então, hoje ela paga desses tributos sobre consumo R$8 mil. Eu coloquei aqui o exemplo do imposto de renda, só para a gente lembrar que a gente não paga só isso, né? A gente paga muito mais coisas. Então, lembrando aqui de quanto será a tributação aí, federal, imposto de renda e contribuição social no lucro presumido, esse percentual é de 7,68% do setor de serviço. Então, ele pagaria paga hoje PIS/COFINS e ISS 8%, e paga de imposto de renda e contribuição social R$7 mil. Como que fica, então, com as regras atuais da PEC 45? Daí eu teria um grande aumento, né? E é justamente isso que a gente está falando. Então, de R$8 mil eu vou pagar 27%, imposto de renda e contribuição social não teria alteração, porque, por enquanto, eu digo por enquanto, porque com certeza é a próxima proposta aí de alteração de reforma tributária, com relação ao imposto de renda, mas a gente está tratando só de imposto de consumo agora. Então, a alteração, por enquanto, é só nesses tributos, mas fiquem no radar dos senhores, porque a próxima deve vir imposto de renda, onde se pretende tributar lucros e dividendos, que hoje são isentos, e não são isentos por acaso. No passado, se optou pagar imposto de renda sobre a pessoa jurídica, que é muito mais fácil de fiscalizar e isentar na distribuição de lucros e dividendos. Então, o que se pretende na reforma do imposto de renda dos outros governos, não só desse, mas esse também reforçou a mesma ideia, que tem a mesma intenção. Então, é de reduzir a alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica e passar a tributar lucros e dividendos. E aí, novamente, nos cálculos que a gente já realizou, não é uma simples troca de pagar na pessoa jurídica ou, digamos, pagar na pessoa física dos sócios. Mas a gente percebe o aumento da carga tributária. Então, mas voltando aqui, a gente está falando de tributo com consumo, então verifico os senhores o impacto aí super significativo no lucro presumido. No lucro real, o impacto aí menor, mas, claro, ainda significativo, porque a alíquota de PIS e COFINS é um pouco maior, né? É de 9,25% de PIS e COFINS. Então, hoje eu pago cerca de R$14 mil, mas eu passaria de pagar nos novos tributos 27. Mas aqui eu tenho, claro, é sempre a questão de quanto eu terei de crédito. Imposto de renda e contribuição social nem tenho como calcular, porque é o lucro de fato da empresa, que eu aplico esses percentuais, mas o impacto é menor, mas ainda assim é impacto grande. Por que isso? Porque a gente está falando de incluir o ICMS, que, lembrando lá, ele tem uma alíquota de 18%. Então, se eu pago
hoje, mesmo somando 15% aí de imposto, 27% ainda é muita coisa, justamente porque está se incluindo aí o ICMS nesse cálculo. E aqui, para finalizar, porque eu acho que é interessante a gente receber e ouvir as perguntas, a gente tem, como eu falei, mais de 100 emendas apresentadas no Senado, que visam justamente equilibrar essas distorções. E aqui eu selecionei uma emenda que eu acho que é muito interessante para o setor de serviço, que é do senador Laércio de Oliveira, é a emenda 98, que justamente pretende incluir os outros serviços de turismo. Então, no dispositivo 156A, essa é a redação proposta por ele. Então, no artigo 156A, então, ele não incluiria só bares, restaurantes, ele falaria prestadores de serviço turístico de uma forma mais ampla, e ele traz também um dispositivo que ele define o que seria prestadores de serviços turísticos. Hoje é uma definição que a gente já tem numa legislação específica do turismo, então ele vem trazendo o que são esses prestadores de serviço turismo, que são meio de hospedagem, a agência de turismo, que não está contemplada hoje, estaria, transportadoras turísticas, que também hoje não está contemplada, organizadores de eventos, também não, parques temáticos e acampamento turístico. Acho que essa emenda ela é muito importante, ela visa justamente equilibrar esse impacto, acho que é importante ficar atento a isso. Hoje, como está? Para a gente pensar em trabalhar em melhorias, né? A gente tem atuado bastante no Congresso Nacional. Então, o que é essa PEC? Ela está no Congresso, mas ela está sendo analisada apenas por uma comissão, a Comissão de Constituição e Justiça. São só os senadores que integram essa comissão que podem apresentar emendas e que vão, de fato, ter alguma influência no relatório aí do senador Eduardo Braga. Então, aqueles que tiverem senadores conhecidos, é importante, este é o momento de trabalhar esses aspectos. Acho que essa emenda é super positiva, existem outras do turismo, mas eu diria que essa me parece que é uma que minimizaria bastante o impacto. Então, acho que é importante, esse é o momento de fazer gestões, né? Por mais que a gente diga, em outubro talvez não seja aprovado, mas o plano é este. Então, o momento agora de setembro é trabalhar esses aspectos. Eu acho que a associação também pode ajudar bastante na interlocução com os senadores, integrantes da Comissão de Justiça, relatando a importância de ser contemplado todo o setor de turismo e não somente atividades. E, de qualquer forma, mesmo aqueles setores que estão incluídos, a gente corre risco do Senado excluí-los. Por quê? Tem se falado muito, há uma preocupação grande dos senadores de que foram incluídas muitas exceções e que estão elevando a alíquota padrão dos demais. Então, mesmo os setores que estão contemplados têm que manter esse trabalho, porque sempre há um risco de se excluir. Então, eu acho que esse é o momento de trabalhar essas questões, e eu fico à disposição aí para tirar a dúvida dos senhores. Obrigada. Bom, doutora Sarina, acho que aprendemos muito, né? Foram 60 minutos aí em que a gente viu não só qual é a regra geral da reforma tributária, mas também quais são as atualizações, e isso está mudando todos os dias e faz com que, né, os especialistas tributários tenham muito mais trabalho aí agora para entender qual é o impacto da reforma no momento, né? Porque a cada nova emenda, cada minuto que passa, as coisas vão tomando outras configurações e os impactos eles vão variando. Então, muito obrigada por toda essa exposição. A gente recebeu uma série de perguntas antes de toda essa exposição, então a gente vai acabar voltando em alguns assuntos que você já explanou, mas eu acho que é importante até para marcar, né, quais são os entendimentos aqui como uma conclusão geral. Antes até de começar nas perguntas, eu acho que tem uma questão que a maior parte das pessoas que estão nos ouvindo, elas não são da área tributária e não são da área financeira, o que torna, né, esse entendimento muito mais complexo. A gente que já está lendo sobre isso, já atua nisso, já tem uma complexidade de entendimento. Para o pessoal que quer entender e até se posicionar sobre a reforma tributária, acho que tem essa dificuldade um pouco maior. E aí, por isso, eu ia até fazer um pedido
para que a gente voltasse na questão do creditamento, porque a gente entende cumulatividade, não cumulatividade, como o imposto funciona hoje, como ele vai funcionar. Mas quando eu não estou neste mundo e eu não entendo o que é cumulatividade, o que é não cumulatividade, e o grande segredo dessa oneração ou não é a questão do crédito, por mais que você tenha abordado esse assunto, né, de forma importante aí ao longo da sua explicação, acho que vale a pena falar sobre a questão do crédito, porque hoje como funciona, né? Como funciona não, como funcionaria na reforma tributária conceitualmente. Se eu se eu pago 27 de imposto, se eu vendo a 100 e pago 27 de imposto, então eu vou pagar 27% de imposto, eu vou pagar 27. Uma empresa que me comprar o meu produto a 127, neste exemplo teórico, estes R$ 27,00 de imposto que eu paguei, ela vai se creditar na hora que ela for pagar o imposto dela, né? Então, acho que vale a pena só abordar um pouco mais da questão do creditamento, porque é aí que as complexidades começam a partir daí, a partir do momento que eu não tenho esse creditamento, né? Perfeito o seu exemplo. Realmente é isso. Então, eu vou tomar crédito de todos os bens e serviços que eu tiver. Então, a ideia, claro, a gente não sabe como vai ficar especificamente o texto, e a lei complementar que vai trazer esses detalhes, mas hoje permite um crédito amplo, restrito a bens e consumos de uso pessoal. E o que seria isso de uso pessoal? A ideia é você utilizar despesas dos sócios, que daí não seriam dedutíveis. Então, mas nessa ideia de crédito amplo, eu comprei um produto ou contratei um serviço que ele era R$ 100, no seu exemplo, com o imposto, vamos imaginar que a alíquota realmente fique de 27%, então eu paguei 127 por aquilo. Então, eu vou tomar de crédito realmente os R$ 27,00. E daí, a ideia do imposto agregado é justamente isso. Eu vou vender por R$ 100,00? Não, eu vou colocar minha margem de lucro. Então, por exemplo, sei lá, de R$ 200,00. Então, eu vou calcular no meu tributo os 27% sobre R$ 200,00, mas eu não vou pagar isso. Eu vou deduzir aqueles R$ 27,00 que eu adquiri de você. Então, a não cumulatividade é isso. Eu vou somar todos os bens e serviços que eu adquiri e tomei, né, de fornecedores, somar tudo aquilo, todos esses 27% sobre tudo que eu adquiri, calcular meu imposto, vou pegar meu faturamento daquele mês, também aplicar 27%. Então, tudo que eu adquiri com essa alíquota de 27%, eu vou me creditar e para ver o imposto que eu efetivamente vou pagar. Então, por isso que eu disse que, na maioria dos casos, não se paga os 27%, né? Que é o que a gente chama de alíquota nominal e efetiva, que é muito comum, acho que é mais fácil entender no imposto de renda. Então, por mais que você esteja na tabela do imposto de renda de 27,5%, como tem uma série de deduções permitidas em lei, não é um imposto que efetivamente paga. A não cumulatividade é muito similar. Ele tem uma alíquota de 27%, mas considerando que eu vou tomar esse crédito, então todo o imposto que o meu fornecedor pagou, eu vou deduzir. Por isso que fala, sim, imposto de valor agregado. Então, eu pagaria, de fato, só sobre essa diferença. Essa é a ideia central aí da não cumulatividade plena. Legal, legal, obrigada. E aí tem uma diferença importante, né, que é entre eu pagar, eu como empresa comprando e eu como consumidor final, porque quem se credita é uma empresa. Então, se você está no final da cadeia, não existe mais creditamento. Aí toda a oneração ela vai direto para o consumidor final. Isso. Por isso que se diz que a tributação sobre o consumo, ela recai sobre o consumidor final. Porque, no final, a gente vai tendo a cadeia. A indústria vendeu para o comércio atacadista, que vendeu para o varejista, que vendeu para o consumidor final. Todo mundo que está no meio da cadeia vai se creditando. Quando chega no consumidor final, é o imposto efetivo. Por isso que se fala que o tributo sobre o consumo, quem paga, de fato, é o consumidor e não a empresa. Inclusive, é o argumento utilizado pelo governo, falando, mas por que as empresas estão preocupadas de quanto vai ser pago? Porque quem vai pagar é o consumidor final. Primeiro que nem sempre a gente consegue repassar esse imposto, inclusive para o consumidor final, né? Acontece de você ter um aumento, se você tem um aumento tão elevado da carga tributária, você não consegue. E a ideia dos 7 anos, inclusive,
assim, eles falam que não vai ter aumento da carga tributária, mas os 7 anos de transição é justamente para o mercado acomodar os novos preços. A gente sabe que no final é isso, porque imagina, do ano para o outro, a gente aumentar aí 27% seria impraticável. Agora, a partir do momento que for escalonado e gradativo, você consegue incluir isso mais facilmente, mas nem sempre é uma tarefa fácil. Imagina, principalmente quando a gente está falando de setores aí, do setor de turismo, que tem retomado aí o crescimento justamente nesse momento. É isso. E aí o que é importante, né, é que o governo está realmente empenhado em garantir o não aumento da carga tributária, como país. Mas quando a gente individualiza os setores, a mudança de peso na indústria, no comércio e nos serviços, a redistribuição do pagamento do imposto é uma redistribuição importante aí, né? Então, quando a gente fala, não vai ter aumento de carga tributária, esta é a tese do ponto de vista de governo, né? Então, se hoje a arrecadação é de 27%, a gente tem um compromisso em se manter, mas não necessariamente em não impactar os setores de forma diferenciada. E acho que é um ponto importante que você falou. Para o governo, é o total da arrecadação. Para os setores, é quanto eu vou pagar de imposto. E a gente percebe facilmente um grande desequilíbrio. Quer dizer, para a indústria vai ser melhor, ao passo que para o serviço vai ser pior. E, justamente, eu acho que o setor de serviço ele não quer pagar menos imposto. Ele só quer que, no final, ele pague igual todo mundo. E não é o que a gente verifica com esse texto atual. No texto atual, todo mundo tem a mesma alíquota e, no final, o setor de serviço paga mais porque tem menos crédito. Perfeito. E aí, aqui tem uma pergunta que é um pouco do resumo de tudo que você falou, né? Então, qual que seria o impacto dessa reforma quando a gente fala de hotelaria e agência de viagens? E pensando em viagens corporativas. Então, vamos lá, né? Você deu 2 exemplos de agência de viagens, que eu acho que até interessa bastante aqui esse questionamento. Mas, quando eu penso em viagem corporativa, é exatamente daquilo que você estava tratando. Quando eu penso em viagem lazer, é um outro universo que a gente não está falando aqui. Então, vamos seguir na agência corporativa, até para não confundir, mas eu acho que você comentou, acho que são impactos diferentes, tem muito ainda para vir, mas a pessoa estava pedindo, assim, se eu tiver que resumir, qual seria o impacto, né, em hotelaria e em agência de viagens, pensando no corporativo? Acho que a gente tem muitas variáveis aí, mas eu acho que primeiro a gente definir em que regime de tributação seja essa agência de turismo, essa hotelaria, ela está hoje. Então, a gente verificou no Simples Nacional, eu tenho esse impacto com relação, justamente porque eu sou uma agência corporativa, se eu fosse uma agência para consumidor final, não teria impacto, no Simples Nacional não teria impacto. No setor de agência corporativa, eu tenho impacto, porque eu vou ter que decidir, uma decisão difícil, se eu perco competitividade ou tem um aumento da carga tributária. E tem muito a ver com a relação dos clientes, né? Aqueles que tomam serviço também são associados, acho que é um ponto aí de atenção, porque hoje, se eu tiver várias agências prestando serviço para mim, e uma é do Simples Nacional e outra é do lucro presumido, eu vou ter que tomar uma decisão. Claro que tem a ver com preços também praticados, mas eu tenho que perceber que, se eu contratar uma empresa do setor de serviço, o meu crédito vai ser muito menor do que eu contratar uma que esteja no lucro presumido ou lucro real. Então, os impactos têm muito a ver com o regime de tributação. No setor de hotelaria, a mesma coisa, né? É a questão de transferência de crédito. Estou prestando serviço para uma empresa, não estou prestando para o consumidor final. Então, esse impacto vai ter relação com o meu regime de tributação. Então, por isso que é importante, a gente não tem ainda definido as regras, de fato, a gente não tem definido a alíquota, mas eu acho que um bom exercício seria hoje eu considerar uma alíquota de 27% e cada caso eu considerar. Eu acho que esse exercício é importante de se fazer hoje. Claro, a gente está falando, só a partir de 2026 vai entrar em vigor. Mas é bom a gente estar prevenido, inclusive para reivindicar os direitos. E, assim, é importante, quando a gente vai para o Senado, trazer exemplos reais, porque é uma grande dificuldade, se você imagina, tem uma diversidade de formações entre os senadores. Falar de tributação não é fácil,
né? Ou você ama ou você odeia. No campo do direito também, os advogados ou amam ou odeiam. Então, você imagina a complexidade para um senador entender isso. Então, exemplos, e é importante todo mundo fazer essa lição de casa, tentar fazer simulações do seu próprio negócio de acordo com o seu regime de tributação, considerando essa alíquota de 27%. E também é possível fazer esse exercício de quanto seria esse insumo, né? Verificar quais são as despesas que eu tenho. Acho que dá para fazer uma simulação que seria mais assertiva para cada caso. Considerar realmente um crédito amplo, que é o que se promete, e o texto hoje prevê essa possibilidade de um crédito amplo. Então, pensar assim, tudo que eu teria de insumo. Eu somo, vou aplicar 27%. Qual é a minha receita hoje? É X, vou aplicar 27%. Quanto seria esse impacto aí no meu negócio? Acho que é importante fazer esse exercício aí de casa. Eu acho que o ponto que você trouxe da reivindicação e do movimento é bastante importante, que nós todos estejamos unidos e nós todos briguemos por um regime específico e por um regime específico que faça sentido, né, no final. É importante dizer que a LAGEV, junto com o G20, junto com o CNC, a gente tem conversado bastante com os senadores para conscientizá-los, e é exatamente nesse seu ponto, né, trazer exemplos reais sobre quais são os impactos, como é que isso tem sido tratado fora do Brasil, para que a gente mitigue potenciais problemas que possam surgir com a aplicação da legislação. Só um ponto, doutora Sarina, que eu acho que você trouxe que foi muito importante. O PERSE, até agora, né, está sendo mantido. Então, até fevereiro de 2027, todas as empresas que são beneficiadas com PERSE seguem com PERSE. É isso. E aí, a modulação dos efeitos começa a partir de março de 2027 para frente. É isso, né? É isso mesmo, não teria impacto nenhum. Lembrando que, acho que principalmente de PIS e COFINS, o PERSE tem um grande impacto. Como a gente viu, em 2027 já começaria a se cobrar, 2026 já teria uma cobrança escalonada aí desses novos tributos, e 2027 vai ter a CBS, especialmente, já seria cobrado, mas durante esse período, pelo menos, você ficaria resguardado aí de não ser onerado aí o setor. Eu acho que é um aspecto positivo, claro, não é um tempo aí tão grande, mas é importante se assegurar um benefício recentemente concedido e por prazo determinado. É isso que a gente fala a todo momento. A gente realmente tem diversos benefícios fiscais que acabam trazendo distorções para o sistema tributário, mas cumprir benefício com prazo certo, eu acho que é o mínimo, né? Porque é uma previsão, quer dizer, o empresário tem que ter um mínimo de previsibilidade nos negócios. Se eu sei que tem prazo determinado, eu tenho a consciência de que a qualquer momento pode ser revogado. Mas, se foi concedido por prazo determinado, eu acho que é super importante, e aí o PERSE vem reforçar essa questão de que se mantenha esse benefício. Legal. Uma pergunta que surgiu, e eu acho que eu só vou dar um tom diferente para ela, porque você abordou bastante esse assunto, é a utilização de crédito para o setor, e aqui falando de hotelaria específico. Quando a gente fala de um regime específico, existe a previsão de, mesmo neste regime específico, se utilizar o crédito? Assim, eu acredito que sim, ainda mais esse dispositivo especificamente com relação à questão da hotelaria, dos parques temáticos, ele não simplesmente incluiu no regime específico. Ele incluiu no regime específico e já estabeleceu que vai poder ter alíquotas diferentes e creditamentos diferentes. Eu vejo como a possibilidade de ter benefícios e não malefícios. Então, eu acho que só o fato de estar contemplado com a possibilidade, claro, são duas brigas, né? A gente briga para ser incluído na PEC, na Constituição, e depois tem uma segunda briga com relação às leis complementares. Mas eu acho que é extremamente relevante. Então, assim, a gente tem que ver como vai ser desenhado. Mas a ideia realmente de incluir é realmente esse olhar específico para esse setor. Esse setor realmente tem uma dinâmica diferente, como todo o setor de serviço, na verdade, mas que ele precisaria de regras diferentes para não pagar mais no final. É o que se pretende, mas é aquela ideia de ficar atento
conforme vai ser desenhada a legislação. A gente não tem grandes detalhes, mas eu diria do jeito que foi incluído no texto da PEC 45, ele caminha para que seja um regime aí menos oneroso para todos os setores, daquelas atividades, nem para todos os setores, para aquelas atividades que foram elencadas, como a hotelaria. E aí, tem uma pergunta, que é a pergunta de $1 milhão, né, de qual é a alíquota, que a gente ainda não sabe. Mas, então, vamos para uma segunda pergunta. Qual é o momento em que vai ser definida a alíquota? Não vai ser uma tarefa fácil. Por quê? Então, como eu falei, a alíquota não vai vir na PEC, não deveria vir, porque a ideia da Constituição não é trazer os detalhes realmente no sistema tributário. Inclusive, a gente está trazendo detalhes demais para uma Constituição. A gente vai dobrar dispositivos constitucionais tributários dentro da Constituição. Isso não é o ideal. Mas o que se faz? Por que se faz isso no Brasil? Para ter a garantia. Porque, na verdade, a gente nunca tem a garantia de que vai ser feito da forma que é cumprido. Então, acaba se colocando muitos dispositivos, detalhes que não precisariam justamente por isso. Então, assim, não vai vir na Constituição, e não vai. Tem emendas para trazer uma trava. Eu acho pouco provável que aconteça isso. Há emendas de senadores estabelecendo, então, que fique numa trava de 25%. Mas eu acho que não deve ocorrer isso. Na lei complementar, então, então na lei complementar tudo vai ser resolvido. Na verdade, não vai. A gente vai definir o que é base de cálculo, quem deve pagar imposto, e trazer os detalhes super importantes. Em geral, a alíquota vem definida em lei complementar, mas porque, neste caso, possivelmente não vai. Talvez tenham parâmetros de alíquotas, mas não percentuais específicos, porque se definiu que a alíquota vai ser suficiente para cobrir a arrecadação. Então, realmente, essa questão de incluir um percentual para ir calibrando quanto precisa ser alíquota, isso vai ser uma definição, na verdade, do Senado. Então, quanto vai ficar essa margem? Então, de fato, a gente vai saber quanto é a alíquota em 2033. Então, por isso se fala, daqui 10 anos, né? Então, assim, a gente vai ter ideia de quanto vai ser a alíquota dos nossos negócios de verdade em 2033, que é quando vai acabar esses 5 tributos incluídos novos. Porque é durante esse período aí de 2026 a 2032 que vão sendo calibrados aí os percentuais e a gente verificar, porque é o compromisso de que não há perda dos estados municipais. Você vê que interessante. O governo faz um compromisso com estados e municípios. Fiquem tranquilos, não vai ter aumento de arrecadação. E ele vira para os empresários. Fiquem tranquilos, vocês não vão pagar mais tributos. Mas não é. Nem um lado, nem um no outro percebe isso. Há municípios que percebem, sim, que vai ter perda de arrecadação. E, como a gente está discutindo aqui, o setor de serviço percebe, sim, que vai ter aumento da carga tributária. Então, infelizmente, saber definir quanto vai ser a alíquota, a gente vai saber, de verdade, só em 2033. Acho que tem um tempinho para esperar ainda, né? Até chegar 2033, vai ter muita gente morrendo de ansiedade nesse caminho. Bom, e aqui tem 2 perguntas sobre a questão da fase de transição. Porque hoje a apuração, o cálculo do imposto, o pagamento, toda a mecânica, né, para se pagar imposto é uma mecânica extremamente complexa, pela complexidade da forma com que hoje a gente paga imposto, pelas especificidades. Nesse período, né, de hoje, e aí você já explicou que não é a partir de hoje, tem um período aí de aprovação das leis complementares, mas do início do período de transição até o final, como se vê esse processo de obrigações acessórias, de entrega de obrigações e de cálculo de imposto? A gente vai estar trabalhando em 2 regimes simultaneamente? Infelizmente, esse é um ponto aí de muita atenção, porque a gente vai ter que conviver durante esses 7 anos, de 2026 a 2032, cumprindo e calculando todos os regimes atuais e o novo. E é isso que a gente fala, é muito tempo, né? Claro, acho que é uma alteração tão significativa, não dá para ser feito de uma hora para outra. Mas 7 anos, claro, a gente já teve períodos aí discutidos maiores que 7 anos, já houve uma certa redução. A PEC 45 mesmo falava em 10, efetivamente. A gente fala em 10 ainda, porque a gente está em 2023 e 2033 são 10 anos. Mas, se a gente verificar o texto mesmo, ele começa em 2026
e termina em 2032. Agora, você imagina, durante todo esse tempo, eu tenho que fazer tudo, tenho que fazer os cálculos que eu faço hoje e do novo. O novo é sempre o desconhecido, o novo gera erros, gera dúvidas. Então, há uma grande preocupação e a gente, inclusive, faz gestões para que esse período de transição seja reduzido, mas por um pouco a perspectiva que isso aconteça, justamente por tudo que eu falei. Primeiro, que tem a questão dos benefícios concedidos. Então, durante esse período de transição, claro, o PERSE é uma exceção, mas a gente tem N benefícios fiscais, especialmente na relação do CMS, que isso é muito significativo. Então, assim, esse período ele é justamente porque, durante esse período, conforme esse escalonamento for acontecendo, esses benefícios vão continuar em vigor. Então, por isso que se defende um período de transição um pouco mais longo, para que não tenha tanto impacto com relação aos benefícios fiscais. É uma grande preocupação. E eu digo também com relação ao aumento da carga tributária. Então, já falaram abertamente de que esse período mais longo também seria importante para se acomodar os novos valores, a nova tributação. Então, assim, é longo, vai ser um período traumático, com grande complexidade, mas neste ponto, especificamente, eu te diria que há pouca perspectiva aí de realmente conseguir uma redução significativa. E aí, fora o aumento de trabalho do pessoal lá do time fiscal, né, teve uma pergunta que é o impacto sobre os funcionários. Se a reforma tributária ela gera algum impacto sobre os colaboradores das empresas, sobre os impostos pagos para os colaboradores, se tem alguma questão específica nessa reforma que fala de funcionários. Essa reforma, falando de funcionário de uma forma geral, essa reforma não traz impacto para os funcionários. A gente deve ter alguma regra com relação à desoneração da folha, mas a gente percebe um impacto indireto. Então, o que a gente verifica, né? A gente tem o setor de serviço como grande empregador brasileiro. Então, e vai ser o mais penalizado. Então, a partir do momento que eu tenho uma alta carga tributária, que foi o que eu tentei explicar, uma alta carga tributária, eu não consegui repassar integralmente esses novos tributos, possivelmente o empresário terá que reduzir a sua margem de lucro e há uma preocupação de perda de empregos com relação a esse setor, com relação a isso. Agora, verificando aquele empregado que trabalha na gestão dessas contratações, eu acho que é importante ficar atento com relação ao crédito, que é aquele exemplo que eu dei. Então, imagina eu, quanto gestor de viagens. Eu sou um funcionário de uma grande empresa, sou gestor de viagens. O que eu tenho que ficar atento? Eu tenho que ficar atento de aquela agência ou aquele hotel que eu estou contratando, qual o regime de tributação. Então, agora eu vou ter mais essa preocupação agora. Pensar qual o regime de tributação aquele fornecedor está. Porque é justamente isso que eu falei. Se ele estiver no Simples Nacional, então, aí você vai ter que verificar. Você vai continuar integralmente. Você vê como é complexo, né? Quer dizer, se vem de uma simplificação. Quer dizer, o gestor de viagem não vai ter simplificação. Ele vai ter que começar a verificar com seus fornecedores. E eu diria que não só o gestor de viagens. Qualquer pessoa do financeiro agora vai ter essa preocupação. Eu vou contratar vou comprar uma mercadoria, contratar qualquer tipo de serviço, agora eu vou ter que me preocupar qual o regime de tributação dele. Por exemplo, do Simples Nacional, há uma página na Receita Federal que você consulta, é uma consulta aberta, então você digita o CNPJ desse fornecedor, prestador de serviço, e você tem a informação de se ele é optante do Simples ou não. Então, se ele for optante do Simples, o que é importante a gente ficar atento? Você vai ter que conversar com ele. Você vai manter integralmente ou não? Porque daí, se ele mantiver integralmente no Simples Nacional, você tem que considerar na negociação, ou até mesmo se você vai manter aquele fornecedor, a questão do crédito, porque ele não vai transferir os 27% para você, que a gente está falando aqui em 27%, que a gente não sabe quanto vai ser. Mas ele não vai transferir os 27%. Então, você tem que considerar isso. Então, assim, as coisas vão ficar mais complexas nesse sentido. Então, agora eu vou ter que ter não só o cadastro dos fornecedores, eu vou ter que ter o cadastro da forma de tributação. E eu vou te dizer algo pior. O regime de tributação ele pode mudar todo ano. Então, começou a reforma tributária. Eu consultei todos os regimes de tributações
dos meus fornecedores. Eu vou ter que fazer isso todo ano, porque eu posso alterar o meu regime de tributação no começo do ano. O Optantes do Simples é no comecinho de ano e os demais regimes de tributação no primeiro trimestre. Então, eu vou ter que ficar atento com fazer essa consulta no começo da reforma e depois, anualmente, eu fazer isso, incluir isso na minha rotina. Então, eu diria para o pessoal do setor financeiro, eles vão ter aí um aumento aí de tarefas. E aí a próxima pergunta ela trata exatamente disso, né? Quando pensamos em despesas de viagens corporativas, qual pode ser o impacto? Acho que você abordou aí um pouco desse impacto de entender qual é a tributação daquele fornecedor que eu estou contratando. Essa é uma dos impactos, né? Eu acho que se aplica muito ao que a gente falou na pergunta anterior. O impacto vai ser decorrente do regime de tributação daquele fornecedor. Então, vai ter esse trabalho de verificar qual é o regime de tributação dele, para saber qual o crédito que eu vou obter. Então, isso serve para todos, inclusive para essa questão. E aí tem uma pergunta também relacionada a impacto, que é a questão de passagens aéreas, né? Se haverá o aumento de preço de passagens aéreas decorrente dessa reforma tributária. Eu acredito que sim. Apesar de, na aviação, primeiro que a gente tem que pensar, a passagem aérea, ele está na aviação regional? Acho que é a primeira pergunta que se faz. Porque, como a gente viu, a aviação regional está contemplada no regime específico. Então, a primeira pergunta é, essa passagem que eu estou comprando é da aviação regional? Se está, eu vou ter um tratamento diferenciado, possivelmente com menos impactos, e eu diria menos impactos com relação ao preço. Agora, imagina aquela situação que deve ser a grande maioria que não está na aviação regional. Então, daí eu diria que o impacto é significativo. A aviação, um pouco menos, porque a gente pensar combustível, eu imagino que é uma despesa super relevante para a aviação. E o combustível, possivelmente, dará direito ao crédito. Então, aí é a questão de verificar todos os insumos, mas eu diria que sim, né, porque você imagina, a gente pensar nas alíquotas, mesmo quem está no lucro real, o 9,25% mais 5%, quer dizer, vamos aumentar para 15%. A gente está falando de 15% para 27%, né? É difícil você ter tantos insumos que justifiquem. Eu acho que a mesma aviação, ela tem um peso significativo, a folha de salário ainda, né? Porque você tem toda a tripulação, mas o combustível ameniza em relação aos outros, né? Que não tem uma despesa tão significativa. Então, acredito, sim, que vai ter, é importante a gente sempre calcular, mas que vai ter impacto, e toda vez que a gente fala em impacto, a gente fala em repasse para o consumidor, então, aumento de passagem. Então, tem esse risco adicional aí, claro que dependendo de como as coisas vão se configurando daqui até a aprovação final. Né? E eu imagino que o impacto da passagem aérea reflete todo o setor, né? Porque se a passagem aérea está mais cara, a contratação de hotéis, eu acho que tudo acaba interferindo. Né? Reflete no final, no quanto o setor se movimenta, porque com menos passagem aérea, as pessoas viajam menos, ocupam menos hotéis, usam menos agências, e assim o processo segue, né? Enfim, então, é mais um ponto de que a gente precisa de tratamentos especiais. Né? E companhias aéreas são tratadas de forma diferenciada quando a gente olha para outros países, né? Então, que tem o IVA. Então, acho que é uma questão importante também. Outra pergunta é no tratamento entre diferentes estados. A gente vai ter alíquotas diferentes em estados diferentes? Isso, essa é a ideia. Porque se pretende garantir uma certa autonomia dos estados e municípios, que hoje eles podem fixar. Por exemplo, o ISS, claro, ele tem uma margem de 2% a 5%, mas eles têm uma certa autonomia de definir. Então, vai se manter isso. Então, o Senado vai divulgar algumas margens de alíquotas, então, estados e municípios poderiam definir. Então, dependendo do meu consumidor, onde ele está, eu estou vendendo um pacote para uma determinada empresa que está numa localidade, ele vai ter uma tributação diferente para aquele que estiver numa localidade diversa. Mas a ideia é que isso não gere complexidade, como há uma unificação.
e se pretende, inclusive, a ideia do Ministério da Fazenda é que se apresente a guia já preenchida, eles estão trabalhando para isso, a gente teve uma reunião recente, inclusive, com o secretário especial, eles falaram que já estão avançados com relação a isso. A ideia é que já apresente a guia pronta. Quer dizer, hoje a gente tem uma N combinações, então seria praticamente impossível. Mas, mesmo que a gente fale em mais de 5 mil municípios, 27 estados, a gente vai ter limites. Por exemplo, o ISS, hoje é de 2 a 5. Então, a ideia é que seja algo similar. Então, limites. Então, ele vai poder definir, mas sempre, a partir do momento que o Estado define uma alíquota, aquilo vale para todos os bens e serviços. Então, a indústria e o serviço vai pagar a mesma alíquota. Ele pode definir na área dele, por exemplo, faz de conta, 2 a 5, né? Ele pode definir 3. Então, ele vai ter uma margem ali para trabalhar. O que se promete é que o contribuinte não seja penalizado por essa diversidade aí de alíquotas, que a gente vai ter, claro que não serão tantas, mas vai ser, né? Você imagina, cada município, quer dizer, aquele cliente está contratando, claro, em viagens corporativas, menos, né? Você não vai ter, por exemplo, uma empresa numa cidade tão pequena, possivelmente, mas você vai ter, com certeza, mais de 100 combinações aí possíveis, a gente vai ter. Mas a ideia é que seja tudo uniformizado e apresente a alíquota, mas sim, cada estado, respondendo aí mais objetivamente, cada município, cada estado vai poder fixar seu percentual. É sempre mais complexo do que a gente pensa inicialmente. E aí, a última pergunta, essas perguntas que eu estou passando, só para lembrar, são perguntas que foram enviadas antes da doutora Sarina fazer toda a explanação. A Sandra tem as perguntas que está com vocês aí, que vocês estão fazendo agora, e ela já vai também passar. Deixa eu passar aqui a última pergunta, que é: qual a previsão? Essa é uma pergunta complexa. Qual a previsão de mudança no comportamento de consumo após a reforma tributária? Haverá impacto em organizações filantrópicas? Então, são duas perguntas aqui que, né, tem um nível aí de complexidade. Eu não sou economista, mas toda vez que tem um aumento em produtos e serviços, a gente tem uma mudança com relação ao consumo, né? Quanto maior o valor, menos se consome, né? Isso é uma questão básica. Então, se a gente perceber que determinado setor vai ter um aumento da carga tributária e vai ter que repassar isso para os valores, a gente acaba tendo realmente uma diminuição desse consumo. E esse foi um aspecto considerado com relação à inclusão de produtos da cesta básica, porque uma coisa é para uma família de baixa renda o impacto que o tributo tem para ele, né? A partir do momento, sei lá, 27% a mais é muita coisa para uma família de baixa renda em produtos essenciais. Então, isso é uma questão automática, tanto que foi considerada justamente por conta da cesta básica. Agora, com relação às atividades filantrópicas, na verdade, elas não pagam esses tributos dessa forma, né? Por exemplo, o PIS e COFINS, elas pagam de uma forma diferenciada. Então, elas não... E, assim, lembrando, como eu disse, as questões da imunidade. Então, diversas dessas entidades filantrópicas estão beneficiadas pela imunidade, onde não pode haver tributação. Então, ela não terá um impacto direto com relação a essas questões. Hoje, por exemplo, PIS e COFINS, né, esse benefício em relação aos impostos, mas mesmo as contribuições PIS e COFINS, ela tem uma sistemática diferenciada de pagar. Então, eu diria que ela não vai ter grandes impactos com relação, por exemplo, a acreditamento, mas, claro, a empresa dela vai ter que passar esse aumento, vai ter em relação ao aumento. E não a sistemática dela, de uma forma geral, não, porque ela não toma crédito, ela paga os tributos dela de uma forma diferenciada, ou até não pagam. Mas, daí, você pensando em relação a ela tomando isso, ela vai ter um acréscimo no preço que ela está pagando por isso, que é a mesma ideia do consumidor final. O consumidor final vai pagar, mas não vai se beneficiar. A entidade filantrópica vai acontecer muito isso. Então, eu diria que, para as empresas filantrópicas, comprar ou adquirir serviço do Simples Nacional vai ser muito mais vantajoso, porque ele vai ter uma carga tributária muito menor e não vai repassar isso como as empresas normais. Bom, agora a Sandra vai trazer as perguntas que
estão sendo feitas. Tivemos por você. perguntas, muitas perguntas. Eu vou confessar para você que eu vou ter que assistir de novo, porque é muita informação. Né? A gente estava comentando aqui e depois vai mudar, né? Ou pode ser que não, a gente vai saber a alíquota depois. Vamos lá. Primeira pergunta é da Gislaine. E para quem contrata via MEI? Não, o MEI não tem diferença, porque o MEI, ele, na verdade, não paga os tributos como uma micro e pequena empresa. Ele, basicamente, a contribuição mensal dele é contribuição previdenciária, ele paga um valor fixo, muito pequeno, de ISS, inclusive, paga R$ 5,00, se eu não me engano. Então, ele não paga sobre o faturamento dele. Ele paga, na verdade, aquela guia fixa e ele não transfere crédito, hoje já não transfere. Então, assim, se você já contrata de MEI, você já tem essa questão de que você não tem esse benefício. Então, com relação ao MEI, não vai ter impacto, seja ele comprando ou você contratando de MEI. Na verdade, acaba não tendo impacto em relação ao MEI. Perfeito, Porque ele é mais diferente ainda do que o Simples Nacional. Ele está dentro do Simples Nacional, mas ele, na verdade, ele não recolhe os tributos dele, por exemplo, o ISS sobre o percentual que ele fatura. Ele paga um valor fixo, então ele está numa regra aí diferenciada e não é afetado. Que bom. Uma notícia boa. Uma boa notícia, uma boa notícia. Vamos lá. A Giane perguntou, você fez um cálculo, né, de uma agência de viagens e ela quer saber se esse cálculo para a agência de turismo, pelo presumido, é após o benefício do PERSE, certo? Depois do PERSE. Eu estou considerando pagando todos os tributos. É sempre depois do PERSE, porque o PERSE é um benefício provisório. Então, considerando uma tributação normal. Sim. Perfeito. E a última pergunta que eu tenho aqui, que é, se as empresas aéreas estrangeiras vão sofrer impacto na reforma, sabendo que algumas têm acordo de tributação somente na origem e não no Brasil? É difícil falar. Pergunta do milhão, né? É difícil falar, porque, em tese, o que a gente está fazendo, e a gente já tem esse sistema tributário desenhado dessa forma. Você incentiva as exportações e você tributa as importações, seja de bens ou de serviços. E, claro, envolve acordos, os acordos de tributação. Mas uma empresa que não tem sede aqui, a gente vai ter que verificar, porque a gente, em regra geral, é isso. Então, você tem benefícios para empresas brasileiras que exportam e você tem tributação para as que importam. E daí, nesse meio, você tem exceções justamente por isso. Às vezes, é interessante eu ter um benefício, fazer um acordo de não tributação, e de imposto de renda a gente tem bastante isso, acordo contra bitributação, para que essas empresas não tenham tributação nos dois lugares. Você imagina, algumas são na origem, outras não são no destino, então é uma grande confusão. A gente não tem como precisar como vai ser esse impacto, porque a gente tem só essas regras gerais dessas questões de importação e exportação, sem detalhes, a gente não tem qualquer detalhe, seja para aviação ou para qualquer setor específico que atue no mercado internacional ou mesmo de empresas estrangeiras aqui no Brasil. Então, a gente vai saber, ter ideia de como vai ficar isso num futuro, aí, possivelmente, de lei complementares que vão definir essas regras. Tá. Então, assim, primeiro eu queria te super agradecer, foi extremamente didático, uma coisa tão complexa, principalmente, acho que para mim, o pessoal que está aqui também achou um pouco complexo, mas que bom que você conseguiu trazer para o nosso entendimento. A gente, como a LAGEV, né, Flávia, não sei, a gente vai ter que trabalhar também com o nosso setor para ajudar junto ao Senado, né? E agradecer o pessoal de hotelaria, também, que é da comunidade de hotelaria, que teve essa ideia. Primeiro, esse fórum era para fazer somente de hotelaria, daí a gente achou, nossa, é um tema tão importante para a cadeia toda, por que não abrir para todos? Então, foi essa a ideia aqui que a gente teve hoje. E queria agradecer também a R1, obrigada, R1, por esse espaço maravilhoso, Riverview, quem não está aqui, vem, é um auditório lindo para 200 pessoas, né? E é isso, agradecer muito por essa possibilidade de conhecer um pouquinho mais e poder ajudar o mercado, que é o grande propósito da LAGEV. Eu acho que a gente, como participantes de empresas impactadas, acho que o chamamento que a doutora Sarina trouxe de vamos buscar
demonstrar o impacto que vamos sofrer. E esse impacto pode, sim, resultar em geração de empregos, em geração de PIB, e vamos fazer isso agora. Porque se tem um momento para se mobilizar, para que a gente possa produzir a mudança é agora, a gente junto, né, a LAGEV está atuando junto, mas cada um de nós precisa fazer também o seu papel, e eu acho que essa é uma questão super importante. Para isso, a gente precisa saber, então, acho que esse momento foi super importante da gente entender quais são os impactos. Acho que um outro ponto que a doutora Sarina trouxe é: façam as suas contas. A gente fez, né, na Atlântica a conta, e a gente chegou até um impacto maior do que a gente viu aqui. O impacto estimado em alguns dos nossos hotéis, que tem menos, né, que não tem alimentos e bebidas próprios, ele chega a 210% de aumento de carga, então é um aumento muito relevante. Quando a gente pensa na mudança da tributação, nenhum consumidor está disposto a pagar 210% de carga, e quando a gente pensa, mesmo em empresas que vão nos contratar, é um impacto extremamente relevante que não dá para repassar para o preço, então a gente efetivamente precisa se mobilizar agora, o momento é agora da gente conscientizar para qual é este impacto, o que a gente pode fazer até lá. Quando a gente está beneficiado no PS, é uma excelente notícia, mas a gente sabe que é temporário e que a gente vai ser impactado. Então, a gente não pode estar dormindo aí em berço esplêndido e tem que se mobilizar para fazer essa conscientização e mudar e aí ser beneficiado. Porque até quando a gente pensa em metade da alíquota, ainda é muito mais alto do que o que a gente tem de custo hoje. Então, é um impacto realmente muito relevante para um setor que tem pouco de se creditar, que é o que você falou. Nós vamos nos creditar de quê? E quando a gente calculou esse impacto de 200%, já considerava o creditamento amplo aí. Então, aqui, realmente, é um impacto bem, bem importante. Então, doutora Sarina, super obrigada por dividir com a gente aí tanto conhecimento, e aí acho que cada um precisa fazer sua continha e chegar na sua conclusão e se mobilizar. Mas muito obrigada. Bom, eu que agradeço o convite, acho que super oportuno discutir reforma tributária. Eu sei que para alguns é um assunto complicado e distante, mas eu diria que a principal pauta deste ano é reforma tributária. Parecia algo que não iria acontecer, mas eu digo para vocês que está para se concretizar. Deve, sim, ser aprovada a PEC 45 este ano. Então, assim, independente de que a gente está discutindo um texto hoje, amanhã ele pode ser mudado, mas o momento de discutir é agora, para que seja possível a gente minimizar esses impactos. Eu acho que é super oportuno e manter essa discussão, porque a gente possivelmente aí terá alguns anos aí de discutir esse assunto, possibilidade de realizar esses ajustes. Então, parabenizo aí pela iniciativa do evento. Obrigada, obrigada. E essa gravação vai estar no YouTube da LAGEV, no TV LAGEV, consultem, né, porque tem bastante coisa para a gente aprender e multiplicar também para todo o nosso mercado. Obrigada, pessoal.